Bom dia, alunos. Afinal, né? Chegamos ao dia da do nosso dia de falarmos a respeito do nosso paradidático, né? Que o nome é Memórias Quase Póstumas de Machado de Assis. Quando se refere à palavra póstumas, se relaciona ao reconhecimento realizado após a morte de um indivíduo, referindo-se, às suas obras realizadas que ele deixou, né? E foram bem marcadas. Bom, nós vamos falar aqui, né, a respeito, aliás, nós vamos fazer a correção das atividades da folha aí suplementar. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre a história, né? Esse romance que foi feito por Álvaro Cardoso Gomes é uma paródia, ou seja, que imita outra obra que foi reconhecida como Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi feita em 1881, que é de Machado de Assis, né? Às vésperas da morte, o escritor Machado de Assis decide registrar num caderno alguns fatos relevantes de sua vida. A infância pobre, a relação com a família, a lenta ascensão social, a demora para subir, né? O emprego público que ele tinha, o amor por Carolina, que tornou-se a sua esposa, e sua trajetória de escritor, entrelaçando fatos reais e ficção, misturas de irrealidade também, né? Este romance mostra Machado na intimidade do dia a dia e sua amizade com os escritores Manuel Antônio de Almeida, José de Alencar e Euclides da Cunha, entre outros. Certo dia, Machado adota como secretário o filho da lavadeira da família e, como vocês sabem, bateu a porta para levar a trouxa, né, de roupas, a trouxa de roupas, pois sua mãe estava doente. Hermenegildo, né, era um rapaz de 16 anos que passa a cuidar da limpeza e organização do escritório do autor, né, dentro da sua biblioteca. Nasce então uma bonita amizade entre eles, uma história que é tocante, que nos permite imaginar como nasceram alguns contos e romances do grande escritor. Então, esse livro, ele é, na realidade, uma paródia, relembrando o livro de Memórias Póstumas de Brás Cubas, feitos também por Machado de Assis, certo? E esse que vocês acabaram de ler é mais leve, mais simples, né? Que vocês passam a conhecer um pouco a obra desse tão importante Machado de Assis na nossa literatura brasileira. Então vamos à correção das atividades. Página 1, número 1. Número 1, desculpa aí. Explique o título do livro Memórias Quase Póstumas de Machado de Assis. Memórias são o quê? Recordações quase póstumas. Nem todas foram colocadas, né, aí para poderem ser mencionadas e como é que se fala? Reconhecidas, né, das suas obras todas. Então, elas foram quase todas colocadas, mas muitas faltaram, tá? Então, resposta. Primeiramente, o título foi inspirado pelo título de um livro do Machado de Assis, que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. O quase aí no título significa que são algumas memórias, não todas de Machado de Assis, nem todas foram relembradas, porque
são imensas, são muitas, né? Somente algumas. Número 2. Um dia, estando entretido com a leitura de Hamlet, ouvi tocarem a sineta da entrada, uma vez, 2 vezes, porque Raimundo ou a Joana não atendiam à porta. Letra A. Quem estava à porta da casa de Machado de Assis? Bom, quem estava era era um rapazinho, né? Um rapazinho que era mulato, seu nome era Hermenegildo, e ele tinha levado a trouxa de roupa, porque a mãe dele era a lavadeira da família, e a mãe estava doente, então ele foi no lugar, né? No lugar da mãe. Então, quem bateu a porta foi um rapazinho que trazia uma grande trouxa na cabeça. Um mulato e franzino, magrinho, né? Seu nome, Hermenegildo, que era filho da lavadeira Anica. Vamos à letra B. Como Machado o recebeu? Explique. Com muita educação, com muita cordialidade e com muita atenção, né? Mas vamos ver mais um pouquinho. Tratou-o bem, mandou-o entrar, convidou-o a ir até a cozinha, porque achou ele tão franzino, achava que ele estava precisando de ser bem alimentado, né? Deu-lhe broa de fubá e leite e uns poucos de tostões. Deu um dinheirinho para ele a mais, né? Página 2. Página 2. Número 3. Associe cada um dos personagens à sua fala. Bom, existe a fala aí de Machado de Assis, de Carolina, de Hermenegildo, Padre Siqueira e Joana. Vamos ver a primeira. Será que o senhor podia emprestar-me uns livros? O senhor fique tranquilo que terei o maior cuidado com eles. Trata-se de Hermenegildo, né? Ele passou a trabalhar junto com Machado na sua casa, no seu escritório, arrumando a biblioteca, cuidando dos livros, e ele tinha uma grande atração em ler. Então, pediu emprestado, né? Então, vamos ver a resposta. Então, o primeiro... Bom, deixa eu completar para depois botar as respostas. É repetir 3 vezes a reza com muita fé, fazendo o sinal da cruz e segurando um raminho de alecrim. Bom, quem fala essa fala aí é de Joana. Joana era uma pessoa, né, que trabalhava também na casa de Machado e de Carolina, mas que eles não viam como empregada, né? Tratavam-a muito bem. Mas ela tinha mania de benzeduras, de folhagens, ela entendia sobre ervas, né? Então essa fala aí é sobre Joana. Caso eu vença nessa partida que jogaremos agora, o senhor me dará sua alma. Quem disse isso foi o Padre Siqueira, que o Padre Siqueira era um amigo de Machado, né? Para fazer jogos, né, de dama, o jogo de xadrez. Eles estavam sempre juntos. E ele que disse essa fala aí, né? Caso eu vença a partida de xadrez, porque o Machado ele vencia sempre. Então um dia o padre falou, caso eu vença essa partida de hoje, né, de agora, o senhor me dará sua alma. Ou seja, entregar a alma para Deus, né, para ele, né? Com mais fé. Senhor diretor, tenha bondade de lavrar o parecer. Quem fala isso aí é o Machado de Assis, certo? E não o sabia um pândego, meu caro. Então, o pândego é uma pessoa engraçada, né? Que usa de ironias, de coisas que façam a pessoa sorrir.
Então quem falou foi a sua esposa, a esposa de Machado de Assis, que era Carolina. Então a numeração vai ficar da seguinte forma: 3, 5, 4, 1 e 2. Então a primeira fala, né, foi a número 3, que foi de Hermenegildo. A segunda fala foi de Joana. Desculpa. Foi de Joana, isso mesmo, a empregada, né? A terceira fala foi a do Padre Siqueira. Caso eu vença nessa partida que jogaremos agora, o Senhor me dará a sua alma. A outra fala foi a de Machado de Assis. Senhor diretor, tenha a bondade de lavrar o parecer. E a última fala foi de Carolina. Não sabia um pândego. Dizendo para o Machado, que era seu marido, ela ficava lendo suas histórias e ela achou engraçado umas situações e falou que não sabia que ele era um pândego, meu caro. Uma pessoa engraçada, né? Que cria risadas. Bom, agora o número 4. Consultava uma tabela na qual os números pareciam não bater, quando Carolina entrou no escritório de uma maneira intempestiva. Aí vem a letra A. Por que Carolina estava tão indignada? Porque a mãe de como é que se fala? De Hermenegildo, a lavadeira, né? Ela estava muito doente e Carolina ficou sabendo que o padrasto, o homem com quem vivia, né, a mãe de Hermenegildo, estava batendo nele. Então ela ficou indignada, porque ela soube que o padrasto bateu em Hermenegildo. Agora a letra B. O que Machado e Carolina fizeram? Bom, imediatamente foram lá, né, para tentar resolver o problema com o padrasto de Hermenegildo, uma vez que sabia que a lavadeira estava doente. Foram na casa de Hermenegildo para falar com o padrasto. Agora vamos para a página 3, número 5. Como a casa era pequena e o jardim e o quintal exíguos, o Raimundo e a Joana dispensaram qualquer ajuda, né? Letra A. Qual foi a função de Hermenegildo que Hermenegildo passou a exercer na casa de Machado? Bom, o Machado e a Carolina ficaram chateados com o Hermenegildo apanhando do padrasto. Resolveram fazer com que ele ficasse presos a eles com alguma atividade e longe do padrasto, para ele não sofrer danos, né? Então, o que eles fizeram? Eles tiveram a ideia, como a casa não era muito grande para acomodar, eles resolveram dar a parte da biblioteca, do escritório de Machado para ele limpar, para ele espanar os livros, né, e deixar organizado, fazer uma organização geral. Então, cuidar da biblioteca, arrumar e espanejar os livros, tirar pó dos livros, né? Letra B. Quem teve a ideia de empregá-lo nessa função? Foi a Carolina, Ana Carolina, a esposa de Machado. Letra C. Como foi a reação de Machado? No começo ele achou engraçado, né? Porque ele ficou lembrando do Raimundo, o empregado que já trabalha com ele na casa, que sempre que ia arrumar os livros, derrubava alguns ou tirava tudo da ordem, né? Então, e ele gostava de sossego para ler e escrever. Então vamos ver. Ele riu, lembrando de Raimundo,
livros perdidos, né, fora do lugar, fora de ordem, ou numa ordem que só ele entendia. Livros de ponta cabeça, quer dizer, Raimundo botava os livros de qualquer maneira nos lugares. Papéis ficavam perdidos, ele gostava de ficar a sós quando lia, ainda mais quando escrevia. Então, por isso que ele riu, acho que foi engraçado a ideia, né? Bom, número 6. Diz o padre Siqueira a Machado: os romances são como espelhos da vida. Os romances lidos, né, são como espelhos da vida. Neles vemos reflexos do que são ou poderiam ser os homens. Você concorda com essa afirmação? Explique. Bom, gente, aí é uma resposta pessoal. Mas através dos romances, não é, a gente pode parar para refletir, tirar proveito daquilo que é escrito para a gente, né? Como é que se fala? Aproveitarmos para a nossa vida. Então, essa é uma resposta pessoal que depois eu vou ver com vocês. Número 7. No outro dia, enquanto tomava meu café, pensei que aquela notícia podia redundar num conto. Pus a mão à obra e comecei a escrever algo, a que dei o título provisório de A Casa de Oráteis. Letra A. Qual a notícia que, segundo Machado, podia redundar num conto? Bom, a esposa dele, Ana Carolina, chegou em casa contando uma novidade, né? De que tinha um rapaz, filho de uma pessoa com situação financeira boa, que tinha sido internado no hospício, né? E esse rapaz, ele tinha, como é que se fala, tido um relacionamento com uma empregada e a menina estava grávida. Só que, como era escrava, ele mesmo assim quis assumi-la, só que seus pais não permitiam de maneira nenhuma. Então internaram no hospício, né? Então, a resposta é a notícia de que o comendador Tavares havia internado o filho Torquato no hospício. Então, através dessa notícia, ele resolveu criar um título para uma história nova dele, né? Chamada Casa de Oráteis. Bom, agora na letra B. Então, na letra B agora, qual se tornou o título definitivo do conto? Então, ele começou, depois que soube da novidade desse rapaz ter sido internado no hospício, ele fez uma história com título provisório, né, que era Casa de Oráteis. Mas depois ele passou para um título definitivo, que foi chamado O Alienista. Página 4. Número 8. Tudo correria no melhor dos mundos, se um obstáculo não viesse perturbar a tão sonhada felicidade de tê-la junto a mim. Que obstáculo era esse? Bom, no meio da história, quando Machado conhece Ana Carolina, eles logo se apaixonam e os dois também, ela também. Os dois começam um relacionamento muito legal, toda hora se vendo, mas de repente ela fala que aquele encontro deles tem que ser diminuído, porque ela tinha 3 irmãos, um deles era amigo de Machado, ficou amigo dele. Os outros 2 não suportavam a ideia de ver a irmã namorando um mulato. Então esse foi, né, o obstáculo que veio tentar perturbar o relacionamento dos dois, né? Então foi o quê? Porque Carolina disse-lhe que deviam ver-se menos vezes e sempre no local neutro. Os irmãos dela não se conformavam
em ela ser cortejada por um mulato. Quer dizer, olha o preconceito aí, né? Então ele ficou muito chateado, mas isso não impediu o relacionamento dos dois. Os dois foram em frente e casaram, né? Número 9. O fato. No meio da tarde, apareceu-me em casa o padre Siqueira para a nossa partida de xadrez. Estranhei, porque fazia tempo que não comparecia, há muito tempo que o padre não ia lá jogar xadrez com ele, alegando, dizendo que tinha compromisso. Vinha ele com um ar matreiro e logo suspeitei que deveria estar tramando algo. Bom, o padre deve ter ficado um tempo afastado de jogar xadrez porque Machado ganhava sempre. Tipo assim, vou me afastar, aprender mais a jogar xadrez para quando voltar eu poder ganhar de vez dele. Então vamos ver a pergunta da letra A do número 9. O que tramava o padre Siqueira? Bom, o padre Siqueira, ele queria fazer uma aposta com Machado. Tipo assim, se ele ganhasse de vez aquele dia o jogo de xadrez, ele ficaria com a sua alma, com a alma de Machado, né? Para fazer o que quiser, entregar a Deus, certo? Então vamos ver a resposta. Ele propôs uma aposta, que apostasse a sua alma. Caso eu vença nesta partida, que jogaremos agora, o Senhor me dará a sua alma. Foi isso que ele propôs, né? Ele estava tramando isso para o Machado. Letra B. O objetivo do padre se concretizou? Lógico que não, né? Por mais que ele tentasse ganhar, o Machado foi mais esperto, deu um checkmate nele e venceu o jogo de xadrez novamente. Consequentemente, sua alma não foi entregue a ele, né? Bom, não, ele perdeu o jogo. Numa distração do padre, Machado deu-lhe um checkmate. E a 10ª pergunta final. Morreu sem se queixar. Quem? Machado, né? Aliás, desculpa, não. Morreu sem se queixar. A Ana Carolina. Os olhos postos em mim em despedida. Qual foi a reação de Machado à morte de Carolina? Bom, ele ficou muito triste. Ele não tinha vontade de conversar com ninguém. Queria ficar mais tempo deitado. Evitava visitar e ser visitado, certo? Ele não chorou. Ele falava em monossílabos. O que é falar em monossílabos? Monossílabos são palavras com uma sílaba só. Sim, não, tá, bom, entendeu? Quero, não. Então, monossílabos, ele falava... Isso, falar em monossílabos mostra o quê? Que a pessoa não quer muita conversa. Só responde uma palavra e acabou. Tá? Então vamos ver a resposta. Ele não chorou. Por quê? Tem pessoas que têm essa reação, né? De não chorar. Mas depois é que a ficha cai e a pessoa sofre, né? Então ele não chorou num momento. Ele retrucava com monossílabos. Quer dizer, ele falava com monossílabos quando lhe faziam perguntas. Perdeu o interesse por tudo. Ficava a maior parte do tempo em casa. Não ia mais aos lançamentos de livros. Não recebia e nem ia visitar ninguém. Passava grande parte do tempo deitado. Então aqui, gente, a gente termina a nossa correção das atividades do suplemento, da folha suplementar de leitura, do suplemento de leitura, né? De Memórias Quase Póstumas de Machado de Assis. Então, um beijo para vocês, tenham um bom dia. Tchau.